Como pode uma série com um título tão bobo nos quebrar de tantas formas possíveis? Salve galera, Rafael Fi aqui de volta no Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos aqui da minissérie da Netflix Bebê Rena, que é uma série que tem dado bastante o que falar e eu particularmente vi muita gente comentando sobre, então é natural que eu siga outras páginas de cinema, né? Não para plagiar alguma coisa do gênero. Na verdade, assim, eu como fã de cinema, sou aquela pessoa que assiste um filme e vou direto pro YouTube ver o que outras pessoas estão falando sobre aquele filme e etc. E eu vi que não só que esses muitos canais de cinema que eu sigo estavam falando a respeito dessa série, como até alguns canais que não estão relacionados a filmes, séries, essas coisas, também estavam comentando sobre. Eu falei, rapaz, o que é essa série que tá todo mundo falando sobre ela? Eu particularmente não sabia nada sobre a série. Eu fui completamente ali zerado de informações sobre o que ela se trata. Eu vi que era uma minissérie, né? Peguei num sábado à noite ali, vi que os episódios são curtos ali, em média 27 minutos, 30 minutos, assim. Acho que o maior episódio que é um só, é 44 minutos. Falei, pô, vou ver o primeiro episódio aqui e ver o que eu acho, né? E quando eu me deparei, já tinha terminado tudo em uma única noite. E que série fantástica. E é claro que aqui no vídeo eu não vou entrar muito nos fatos reais, porque depois que a série terminou ali, foi lançada e teve a sua repercussão ali, a própria pessoa ali que seria representada pela figura da Marta, ela se pronunciou, deu entrevistas, e aí cada um conta uma versão da história, etc. O próprio autor também disse que deu uma leve mexida ali no enredo, então ele não é 100% fiel, mas então eu não vou entrar assim no que eu acho que é verdade, o que deixa de ser, quem que tá certo na história, eu não vou deixar essas discussões pra lá e vou focar aqui única e exclusivamente na série e o que ela traz pra gente refletir, inclusive teologicamente, fechou? Então se você já stalkeou alguém alguma vez na sua vida, já deixa o like nesse vídeo, curte, comenta e compartilha e bora pra análise. Bom, essa série aqui, sobre o que ela se trata? Acho que talvez você tá aqui já não é novidade, eu até tô bem atrasado para falar sobre a série, mas ela basicamente se trata ali de um rapaz com uma vida singela, pacata, que trabalha ali num pub, né, num bar, e ele acaba conhecendo uma moça, tem um ato de gentileza ali para com ela, e de repente ela fica obcecada por ele e passa a stalkeá-lo, né, passa a persegui-lo e etc. E fica um negócio bem doentio, assim, de descobrir onde ele mora, de perseguir o cara, seguir ele no caminho de casa e etc, etc, etc. E fica um negócio bem tenso aqui. E essa série aqui, ela é magnífica porque ela é basicamente um excelente estudo de caso, de personagens, da mente das pessoas, de como ela funciona e etc. Então acho que é por isso que essa série ela tem feito tanto esse sucesso, porque não é basicamente uma história, um enredo ali que tem diversas camadas e vai se aprofundando, mas é basicamente a gente vendo o pensamento ali do personagem principal, mas a gente também tentando entender o que se passa na cabeça desses dois ali. A gente vê que é muito mais complexo do que parece, e a gente percebe, é claro, que deveria ser óbvio para todos nós, mas a gente percebe como que o próprio ser humano é essa figura tão complexa, como todos nós temos tantas camadas, de como tantas experiências passadas moldam a nossa vida, moldam a nossa tomada de decisões, etc, etc, etc. Se eu puder falar aqui das introduções de cada episódio, acho que todas, quase todas, né, são impecáveis. É muito interessante como eles colocam ali as mensagens que ela enviava, os e-mails, e colocam ali o Bebê Rena, né, em destaque, etc. Nossa, são fantásticas. A série ele tem esse clima pesado, obscuro, ela não é tão colorida assim, ela tem um tom até meio acinzentado, meio dark, porque ela tem esse clima pesado, ela tem esse clima denso. Por mais que ela seja uma série que vá arrancar alguns risos nossos, alguns risos de nervoso, outros porque realmente são cenas e situações engraçadas, mas a série assim, ela ainda tem esse tema denso que acaba deixando a gente na ponta da cadeira muitas vezes. Se eu puder falar aqui das atuações dos personagens, cara, que figuras fantásticas. As duas atuações principais ali, seja do Dom, seja da Marta, são incríveis, impecáveis. Cara, o Dom, acho que também você já deve saber essa altura do campeonato, ele é a própria pessoa. Né? Aquela história real é a história daquele próprio rapaz que atua a si mesmo. Ele acaba sendo o próprio ator que está atuando sobre sua própria vida, né? Isso é muito incrível, a gente pensar que a gente não tem ali um ator profissional, mas cara, a entrega que ele tem, as atuações, é tudo tão fantástico. Você vê que ele é aquela pessoa retraída, aquela pessoa insegura, aquela pessoa que ele tem atos de gentileza com a Marta, mas que ao mesmo tempo você vê que ele tem uma barreira entre eles, que ele não quer se apegar tanto a ela, que ele não quer criar falsas expectativas
expectativas, etc. E é tudo muito fantástico. A Marta, então, depois eu comento um pouco mais sobre ela, mas também que figura fantástica, que atuação fantástica, impecável, é fora de série aqui o que essas duas personagens ali trouxeram pra gente em tela, meu Deus. Cara, a Marta, por mais que o rosto da série tenha ficado mais associado ao rosto da Marta, acho que o Dom em nada ele é inferior à Marta, né? A gente tem ali dois atores incríveis que têm atuações fantásticas fora de série. E aqui nessa série, é claro, como eu mencionei, ela é um estudo de caso, ela é um estudo psicológico ali perfeito. E isso não só se referindo aos personagens principais ali do Dom e da Marta, mas também até a gente poderia estender isso para outros personagens ali, desde a namorada do Dom ou talvez os colegas de quarto dele, etc. É muito interessante a gente pensar sobre essas coisas, né? A gente poderia estender o assunto aqui muito mais e poder pensar em cada um deles, em cada um, como que as experiências, como que eles lidam com as situações, etc, etc. Muito legal isso na série. E aí, é claro, o enredo da série ele se divide basicamente em dois, né? A gente tem a primeira parte ali do episódio 1 ou 3, basicamente, que você acha que a série ela vai ser sobre uma coisa e de repente do 4 pra frente a gente percebe que na verdade a série é sobre outra coisa completamente diferente. Ela é bem mais densa, ela é bem mais pesada. Inclusive aqui fica o meu alerta que essa daqui não é uma série levinha pra você assistir com a sua família, etc. Inclusive eu acho que essa série nem é uma série que todas as pessoas consigam assistir, porque ela trata de temas pesados como, né, assédios, agressões, relações sexuais forçadas, etc, né? Então se esses temas, principalmente você ver essas coisas, for um tema sensível para você, então não assista, porque é uma série muito pesada, ali explícita em algumas coisas, e ela é pesada, ela trata de temas pesados, né? E a gente basicamente então tem essa divisão do enredo em dois. Fica essa grande pergunta, né? De quem a série se trata, quem é o foco da história, né? Porque por um momento a gente pode achar que a série ela vai focar na personagem da Marta, que mais uma vez, ela é basicamente o rosto da série. Só que a gente descobre logo cedo na série que na verdade ela não se trata sobre a Marta, mas sim sobre o Dom, sobre as experiências de vida que ele teve, sobre traumas passados e etc. E como que ele reage a Marta, como que a Marta foi de certa forma até importante para ele, porque levou ele de volta para eventos passados e fez ele refletir sobre situações na vida e etc, etc. E trouxe então essa série pra gente, que é um grande estudo de casa, um grande estudo psicológico. Então basicamente se eu puder falar aqui dos dois personagens principais, né? Eu poderia falar do Tony Dunn, que é esse protagonista, então, que ele é um cara engraçado, ele tenta ser um comediante ali, e é incrível a gente ver isso, porque, de certa forma, na interação com as pessoas, você vê que ele é um cara engraçado, ele é engraçadinho, ele tem umas tiradas, umas piadas, assim, que ele solta, assim, conversando, interagindo com as pessoas, e você vê que ele realmente é um cara engraçado, mas quando ele sobe no palco, ele se transforma em alguém totalmente sem graça, né, é muito incrível isso. E aí, como eu mencionei anteriormente, né, a gente já vê pela própria atuação do autor ali, como ele é essa figura retraída, que tem dificuldade de se relacionar, de se abrir com as pessoas e enfim, assim por diante, né? E ele vive um ciclo ali que ele é bem complicado. Ele acaba conhecendo ali a figura da Marta no seu local de trabalho, né? Tem um ato de gentileza para com ela e ela começa a voltar então ali naquele barzinho todos os dias para conversar com o Dom. E não é de se admirar, de certa forma, que ela até comece a criar uma certa admiração e atração física por ele. Só que o grande X da questão é que o Dom, nesse momento da vida dele, que a gente acompanha ali, ele tá cercado por heterotópicos, né? E você vê que até isso tem um motivo de estar acontecendo. E não é à toa, né? Você que é homem sabe muito bem disso, que homem vai ter esse negócio de ficar zoando, então os caras ficam zoando com a cara dele. Aí, é sua namorada aí, hein, não sei o quê. E fica com piadinha de duplo sentido e essas coisas. E o Dom, ali pra não ser rejeitado, com medo sempre do que o outro vai pensar dele, ele acaba embarcando ali nas piadinhas, fica dando corda e etc, etc, etc. Só que a Marta ali é uma pessoa, claro, com sérios problemas ali. O Dom também tem vários problemas, mas a Marta, então, talvez tendo ali uma inocência de uma criança, ela acaba levando aquilo muito a sério demais. E é então que a gente vai ter esse ciclo ali fechado, quase que um ciclo sem fim, porque, mais uma vez, o Dom, ele até tem essa empatia, quer usar de gentileza com a Marta, ela fica ali refém da situação, porque aparentemente o Dom é a única pessoa que é bondoso com ela, e aí a gente tem esse grupo de homens sendo homens que vão ficar fazendo piada besta, sem graça, piada sexual, e ela acaba embarcando ali, realmente fantasiando, acreditando que tudo aquilo é real. Então você percebe como que é um ciclo problemático e de como que o Dom ele tá preso a isso. E é até engraçado porque, de certa
forma, aparentemente há uma certa atração física, né? Você vê que ele fica arrumando umas desculpinhas ali. Ah, por que você não se relaciona com ela? Não, ela é mais velha, né? E etc. Só que você vê que não. A gente descobre em determinado momento da série que existia até uma certa atração física ali, e etc. Mas que ele nunca vai deixar aquilo se expandir pro relacionamento, por uma série de motivos, né? Claro. Mas um deles é porque ele tá sempre pensando no que os outros vão pensar dele. Ele tá sempre com medo do que os outros vão pensar dele. E ali existe um ciclo que se retroalimenta também desses dois personagens, que um depende do outro. A gente percebe muito cedo ali na série também de como que um depende do outro, né? Os dois têm as suas carências, os dois são bem parecidos, inclusive no seu estilo de vida, né? Se você vê que os dois ali, eles são mentirosos compulsivos, que eles não conseguem ser verdadeiros com o seu próprio estilo de vida, eles precisam ficar criando mentiras, fatos para tentar impressionar os outros o tempo todo. E de certa forma os dois acabam criando uma dependência. Então, um detalhe muito interessante da série é que você percebe que o Dom, em um determinado momento, ele começa a fazer corridas noturnas. Só que ele é um personagem muito magro e em momento nenhum a gente percebe ele preocupado com a saúde. Então, por que ele começa a correr à noite? Porque é um momento da vida dele em que a Marta, ela dá uma desaparecida por alguns motivos, ela dá uma desaparecida e ele começa a sentir falta dela. Então, ele começa a correr ali por volta de onde ele mora, na tentativa de tentar encontrar em algum lugar, porque a Marta, nessa altura do campeonato, ela já estava perseguindo ele no caminho para casa, ela já aparecia no ponto de ônibus e coisa do gênero. Então você percebe que ele começa a correr à noite na tentativa de encontrá-la, de percebê-la, de vê-la em algum lugar. Então você vê mais uma vez como cria esse ciclo de dependência, como era realmente um ciclo vicioso ali que se autoalimentava. Que é muito doido, né? Porque, assim, essa série, claro, a gente não pode criar um espírito de julgamento, né? De certo e errado. A gente vê que as coisas são muito mais complicadas do que elas parecem. A própria série, ela não traz nenhum juízo de valor, e por isso nós, como espectadores, também não deveríamos trazer tanto juízo de valor assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com algumas questões que são interessantes da gente discutir, né? Como, por exemplo, o seu personagem, de fato, ele mudou ou não, o personagem do Dom. Se ele realmente passou por alguma mudança. Você vê que no final da série ele ainda assim continua bastante retraído. Então, numa cena com os pais dele, no final da série, você vê que depois que ele abre o jogo com os pais, que ele conta, né, as questões dele, todos os dilemas que ele tinha, e que os pais o aceitam, né? Os pais o abraçam. Inclusive o pai dele, que era uma figura bem ríspida, bem sisuda, ele se abre, ele se mostra alguém mais empático, ele se abre mais alguém atento às necessidades do filho, muito mais amoroso com o filho. E você vê na cena no trem ali, que tá os pais ali super animados, ali super felizes, dando tchau ali. O pai até fala alguma coisa, vai lá com a sua mulher trans, alguma coisa assim, é bem engraçado. Só que você vê que ele ainda assim tá aquela figura retraída, que tá sempre se escondendo, sempre com medo do que os outros vão pensar, medo de chamar atenção, não fala alto e etc. Boa sorte com a transexual. Tá, obrigado, pai. Tá, valeu. Você já foi indo, então. Então você fica perguntando, rapaz, mas será que ele passou por alguma mudança? E no final da série, então, a gente vê mais uma vez aquele ciclo se repetindo. E é claro que aqui é um grande spoiler, né? Mas você vê ele voltando ali para a figura do abusador. E você vê que ele basicamente aceita se submeter mais uma vez para aquilo que ele já havia passado, né? Porque não é segredo para ninguém. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Você assiste aquilo, você sabe, né? O cara fala para ele assim, não, é o maior cinismo, o cara, o maior cínico da face da terra. Ele já começa falando assim, nossa, vê seu vídeo, você é corajoso mesmo, hein, rapaz? Eu dá vontade de dar um socão nele, não? Aliás, você já tá com vontade de dar um soco nele faz tempo, né? Mas aqui, mais ainda, né? Você vem falar, que cínico sem vergonha, né? E aí depois chama o cara para trabalhar de novo e fala, não, mas dessa vez vai ser diferente. E todos nós estamos assistindo, nós sabemos, não vai ser diferente. E aí você vê mais uma vez a complexidade que é o ser humano, né? Você acha que depois ele de se abrir com os pais, de se expor com os pais, de ser aceito pelos pais, você fala, não, agora as coisas vão andar, agora as coisas vão ser diferentes. E muito pelo contrário, né? Parece que o ciclo ele se repete. A última cena, inclusive, ela é interessante porque algumas pessoas acreditavam que ele passou a se tornar a nova Marta, né? Porque a série termina exatamente como ela começa. Mas eu não entendi dessa forma, eu entendi que a última cena ela mostra que ele estava na mesma situação da Marta, mas não que ele fosse ser uma nova Marta de stalkear outras pessoas, etc. Né? Mas enfim, o que você sentiu nesse final da série? Me deixa aqui nos comentários aqui pra gente continuar batendo esse papo. Falando agora da figura da Marta, né? A Marta ela é essa personagem incrível, impressionante também, porque ela traz na sua atuação, a atriz aqui, ela é incrível, ela traz então essa imprevisibilidade da personagem. Ela traz tanto ali no sentido de que ela é, de certa forma,
ela passa pra gente esse sentimento ali que demanda uma certa compaixão nossa, que praticamente exige uma certa compaixão, uma certa condolência nossa. E ao mesmo tempo você vê que em algumas situações ela é uma personagem ali, de certa forma, até um pouco fofinha em alguns contextos, né? Mas que ao mesmo tempo ela consegue ser ameaçadora, assim, em uma fração de segundos, né? Em um momento que ela está totalmente atenciosa, percebendo ali as dificuldades do Dom e etc. E daqui a pouco ela já fica extremamente agressiva. Not going well. So is that a question? Somebody hurt you, didn't they? Who was it? Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go! Então você vê que ela é uma pessoa muito instável, né? E a atriz consegue passar isso pra gente muito bem. E a gente fica com essa figura ali da Martha, que ela se torna fascinante por conta disso, que em um momento ela ali, uma fofinha, engraçadinha, e o jeito dela falar, cara, eu não assisti dublado, não assisti em inglês, mas meu, é muito gostosinho você ouvir ela falando, assim, o jeito que ela fala, que ela se expressa, né? Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco você tá morrendo de medo dela, porque realmente ela é essa figura instável, amedrontadora, você nunca sabe o que pode esperar dela, né? Got really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together? E aqui é engraçado essa figura da Martha, porque, pelo menos uma interpretação minha que eu entendi, é que ela não é uma pessoa ruim, né? O que que acontece? É claro, eu não sou psicólogo, eu vou falar aqui bastante teorizando aqui da minha cabeça. Se tiver algum psicólogo assistindo aqui, achar que eu tenho razão, ou que eu tô viajando, pode comentar e deixar nos comentários aqui. Mas basicamente, o que eu entendo é que nós, desde a infância, nós temos certos impulsos, né? Nós temos certos desejos e impulsos, e a criança ela não tem muito filtro de certo ou errado, ela é basicamente aquela... A criança é aquele cara de pau, né? Aquela pessoa ainda que não aprendeu a sentir vergonha. Então a criança ela dá vazão aos seus sentimentos muito fácil, sejam eles bons ou ruins. Então, trazendo isso pra gente. É claro que, ó, você que tá me assistindo, não adianta mentir, mas você em algum momento da sua vida, você deve ter stalkeado alguém, mesmo que seja só um pouquinho, mas você já deve ter stalkeado alguém. Esteja pesquisando aquela pessoa numa rede social, vendo as fotos dela, vendo, sabe, uma formação, ou qualquer coisa do gênero, né? Todos nós temos um pouquinho desse lado stalker. E aí muitos de nós também, talvez não todos, mas muitos de nós também passamos por aquela famosa friendzone, né? Homens principalmente passam por isso o tempo todo. Mulher talvez seja mais difícil, né? Mas homens passam por isso o tempo todo, né? Então tem aquela pessoa que você tá afim, seja no trabalho, na escola, em algum lugar assim, que você convive com aquela pessoa, e você tá investindo ali, tá dando em cima da pessoa, e a pessoa fala, não, veja bem, né? Você tá confundindo as coisas, não é bem assim, a gente é só amigo e etc, não vamos estragar essa amizade, e você com raiva ali, eu não quero saber de amizade, eu quero ter um relacionamento com você, quero formar uma família com você, e aí a pessoa não quer saber, fala que é só amizade, e aí daqui a pouco você vê essa pessoa com outro ali, que ela tá afim e etc, né, e você basicamente vê esse tipo de situação acontecendo e você quer, né, você quer arrebentar aquela pessoa, né, e claro que você tá percebendo aqui pelas minhas reações que, né, eu tenho um lugar de fala nisso. Mas o grande X da questão é que todos nós temos, de certa forma, então, esses impulsos, né? Seja esse impulso ali para você ir atrás de alguém que você gosta, seja esse impulso de você agir com agressividade de uma situação adversa. Mas o grande X da questão é que tanto os nossos, principalmente a figura dos nossos pais, mas a vida de maneira geral, vai impondo limite na gente. E a gente vai entendendo, vai criando um certo senso de moral ali, de que certas coisas são certas e outras coisas são erradas. Eu não posso sair socando a cara de qualquer um ali que vai me fazer passar por situações que eu não gosto. E você vai aprendendo isso com o decorrer da vida. Mas pelo que a gente vê na figura da Martha, ela não teve essa atenção. Ela foi uma pessoa muito negligenciada desde pequena. Ela foi uma pessoa que não foi colocado muitos limites nela, justamente por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de afeto. Ela parece que sempre foi uma pessoa muito sozinha. Então é claro que vão existir ali uma série de problemas psicológicos ali, que eu não vou saber explicar, mas ao mesmo tempo você percebe que junto esses problemas que ela tinha com essa falta de atenção, com essa falta de limites, então ela se torna essa pessoa que vai acabar perseguindo o Dom, que vai demonstrar a sua raiva, a sua frustração de uma maneira muito mais intensa, e isso, é claro, é problemático. Isso acaba se tornando até perigoso, prejudicial, não só para o Dom, mas para Martha também. Então você vê mais uma vez que a Martha é essa figura que tem um comportamento infantil sem limites. É muito triste você perceber do que é a vida dela. A gente não tem tanto acesso ao passado dela, infelizmente, né? A gente fica até curioso para descobrir mais sobre o porquê que ela é daquele jeito. A gente vê muito mais porque que o Dom é daquele jeito, mas não a Martha. O que a gente presencia ali em tela já é totalmente tocante,
Porque você para pra pensar numa pessoa que vive de mentiras, uma pessoa que ela tava ali o tempo todo no bar, é uma pessoa que não parava de falar, ela fala o tempo todo, mas que ela nunca falava a respeito de si de verdade, assim como o Dom também. Mas ela nunca falava a respeito de si, ela tá sempre criando fantasias, ilusões, sempre contando coisas ali que não são realidade. Então você imagina quão triste é a vida de uma pessoa que vive uma mentira. Para pra pensar no trabalho que ela tinha de, no final de cada e-mail, escrever manualmente lá, enviado do meu iPhone. É até engraçado porque a gente percebe que existe alguns erros de gramática ali. Então, enviado do meu iPhone muitas vezes aparece errado ali, gramaticalmente errado. Em alguns momentos que ela escreveu talvez com pressa ou com muita raiva, não percebeu que tinha um erro de gramática ali. Então você para pra pensar no trabalho que ela tinha só de escrever esse bendito enviado do meu iPhone no final de todos os e-mails. E é interessante também a gente notar que no final das contas, a Marta, ela acaba sendo aquela pessoa que mais entende o Dom, né? É muito louco você ver assim, em diversos momentos ela parando assim, falando, não, você tá sofrendo, uma pessoa te fez sofrer, foi um homem que te fez sofrer. O Dom assim ficando totalmente paralisado, porque ela conseguia ler o Dom perfeitamente, mesmo o Dom não falando nada de si, ele não sabendo nada pra ela, mas você vê como ela conseguia ler o Dom. E talvez porque ela também passou pelo sofrimento, talvez porque ela conhece aquele tipo de sofrimento também, ela melhor do que ninguém conseguia entender ali o que o Dom tava passando. Lembra no Naruto, aquele personagem, o Pain, né, o Nagata, ele falava que só existiria paz no mundo se todo mundo conhecesse a dor, né? Se todo mundo no mundo sofresse, então as pessoas elas seriam mais empáticas, ali deixaria de existir a guerra, a maldade no mundo, porque todo mundo passaria pelo mal, né? É basicamente isso que acontece aqui com a Marta. Por ela, mesmo ter passado pelo sofrimento, ela consegue entender melhor o Dom. Pô, não entendo essa galera que fica dizendo que quem assiste muito anime fica sendo influenciado, tá ligado? Não sei o que. Isso é só desenho, pô. Itami o kanjiro. Itami o kangairo. Koko yori. Sekai ni ita. Oi. Oi. Tu comeu meu chocolate, boy? Não comi não. E é triste, né, parar pra pensar, se a gente puder especular um pouquinho, pra pensar que essa história poderia ter um desfecho diferente, né? Se o Dom tivesse sido muito mais aberto com a Marta, claro que assim, não seria fácil, seria uma relação complicada, muito conturbada, com muitos desafios, mas ele poderia ser aberto com ela, poderia ter colocado limites nela, poderia ter deixado claro que aquilo era uma amizade, poderia impor limites nela, olha, eu tô saindo com uma pessoa assim, assim, assado, eu sei que você gosta de mim, mas não é assim que se resolve as coisas, não é você voando no pescoço da pessoa que vai resolver as coisas, etc. Então talvez aquilo poderia se tornar uma amizade bonita e talvez os dois poderiam se ajudar, poderiam fazer bem um pro outro, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E só mais um comentário, que aqui eu não quero dar spoiler, mas quando você vê no último episódio do porquê o bebê Rena, cara, aquilo me pegou forte, hein? Porque você se pergunta durante a série, por que esse raio de bebê Rena? Parece só um apelido bizarro, assim, de uma pessoa que é um pouco bizarrinha, que é a Marta, né? E você fala, coisa de uma cabeça de uma pessoa louca, né? Só que quando você vê ela explicando por que chama ele de bebê Rena, cara, você não chorou nessa cena, você não tem coração. Brincadeira, né? Eu ouço o tempo todo, assim, pessoas falando assim, não, se você não chorou nessa cena aqui, você não tem coração, né? E muitas dessas cenas aqui eu nem chorei de verdade, então se eu fico, tipo, putz, sabe? Só que ao mesmo tempo eu sou muito chorão, assim, choro com muita coisa, mas tem coisas que eu não choro, tem coisas que eu choro. É da mesma forma é filme de terror, né? Um filme de terror que eu tenho muito medo, muito mesmo, foi um dos filmes que mais me deixou aterrorizado na vida, foi o primeiro filme do Atividade Paranormal, né? Sendo que muitas pessoas assistiram e acharam a coisa mais besta do mundo. Sendo que essas mesmas pessoas que acharam Atividade Paranormal besta têm medo de um filme que eu acho super bobo, assim como, por exemplo, sei lá, Invocação do Mal da vida. A pessoa assistiu Invocação do Mal e fala, meu Deus, tô morrendo de medo, não consegui dormir à noite. E eu assisto Invocação do Mal, assim, tipo, sabe, whatever. Mas enfim, então, essas coisas são subjetivas, né? Mas ainda assim, que cena fabulosa. Esse final, assim, me quebrou, né? Tenho até vontade de pegar pra reassistir a série, pra rever a série agora no olhar dessa última explicação do bebê Rene. Cara, já muda completamente, assim, a visão de muita coisa que você tem. Mas enfim, entrando agora então no campo de uma aplicação teológica. Acredito que muitas pessoas, ao assistirem essa série, elas acreditam que a solução para os problemas daqueles personagens é a psicologia. Eu mesmo confesso que me peguei assistindo a série e falei, nossa, né, por que ele não faz uma terapia? Ele podia passar com um psicólogo ali, um terapeuta, e já ajudaria ele bastante. Só que eu acho que isso é muito simplista da nossa parte. E é claro que aqui eu não quero também diminuir o papel e a importância da psicologia, né? Eu não quero falar que psicologia é do mal, é do diabo, é humanista, afasta as pessoas de Deus e que cristãos não deveriam buscar esse tipo de coisa.
é uma grande bobagem isso daí. Eu mesmo passo com psicólogo toda semana ali, não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Acho que todas as pessoas deveriam passar com psicólogo, é uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que colocar a psicologia no seu devido lugar, né? Ela não é uma ciência ruim que tá roubando o papel dos pastores, dos cristãos, coisas do gênero, nada disso. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode dar esse papel salvador ali pra psicologia, né? A psicologia é uma ciência que ela vai ter suas diversas escolas, suas diversas linhas de estudo, de atuação e etc. Então não é tão simples assim, passa com o psicólogo vai resolver todos os seus problemas. Da mesma forma que a gente vê na própria série que certas situações acontecem que também não resolveram o problema do personagem. Seja ele confessando para os pais ali da situação dele, que você fala, pô, agora que ele se abriu com os pais, que os pais o aceitaram, as coisas vão ser diferentes. E não vão ser diferentes, continuam. Então quando ele denunciar a Marta para a polícia, as coisas vão ser diferentes. Não são diferentes. E é claro que eu sei que essa prisão não aconteceu, né? Por isso que eu falei que eu vou me atentar aqui à série e não aos fatos reais. Mas ao mesmo tempo a gente sempre fica tentando criar soluções fáceis. É psicologia. É ligar para a polícia. É fazer isso, é fazer aquilo. E a vida ela é muito mais complexa do que ela parece. E na verdade a resposta que todos nós precisamos e que a série ela é um grande aviso, um grande alerta para todos nós. Ela chama a atenção de como todos nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. E eu trouxe todo esse papel da psicologia aqui também, porque a gente também precisa entender o que é o Evangelho. As pessoas elas costumam acreditar que Deus nos ama naturalmente, simplesmente por nós sermos criaturas de Deus. Então, Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus, Deus automaticamente é obrigado moralmente a nos amar, porque Ele nos criou. Tem até aquela velha frasezinha bem clássica que as pessoas dizem assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nem se eu te disser que essa frase, na verdade, ela tá errada. Mas esse fica um assunto para um próximo vídeo. Mas o grande ponto é que, por que eu tô falando tudo isso? Não é só para causar polêmica. É porque o grande X da questão é que muitas pessoas acham que a morte de Jesus Cristo naquela cruz, ela é quase como se Deus ele estivesse implorando para nós darmos uma chance para ele. É quase como se Deus, Deus Pai, entregasse Deus Filho ali na cruz e falasse, nossa, olha o que eu tô sacrificando por você, né? Então me dá uma chance, por favor. Sendo que isso é não entender o Evangelho de maneira nenhuma. Você está muito longe de compreender o Evangelho se você pensa dessa forma. O Evangelho de Jesus Cristo, a entrega do Filho na cruz, é para nós termos uma chance com Deus. Todos nós, escravos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, carecíamos de um Salvador. Deus, como esse justo juiz, ele não pode deixar o pecado e a maldade que há no mundo impune. O pecado ele precisava ser punido. E na pessoa de Jesus Cristo, então, ele não só paga esse saldo de dívida que todos nós temos, como ele também nos declara justos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, por meio da fé, eu não preciso fazer nada. Cristo realizou tudo naquela cruz. O que eu tenho que fazer é ter fé. O que é ter fé? É eu abraçar essa recompensa do Evangelho, é eu abraçar essa graça do Evangelho. Eu entender que na figura de Jesus, mais uma vez, na pessoa de Jesus, eu tenho então os meus pecados, eles são perdoados e ao mesmo tempo a minha conta bancária, vamos dizer assim, ela não fica zerada, muito pelo contrário, tem um saldo muito positivo, porque a justiça que há em Cristo Jesus, aquele que foi perfeito, aquele que não pecou, então toda a justiça dele é imputada a nós por meio de Jesus Cristo, pela fé. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E você percebe que, mais uma vez, é esse Evangelho que traz a solução para os nossos problemas, que poderia resolver o problema do Dom e da Marta e de qualquer personagem ali daquele seriado. Você percebe que o Dom, de todos os seus problemas que ele tinha esse desejo de ser reconhecido, de que as pessoas olhassem para ele, que as pessoas sentissem atração por ele. Ele queria ser reconhecido. Mas se ele percebesse, então, que na figura de Jesus Cristo ele tem tudo o que ele precisa, que ele não precisa mais alcançar nada, que ele não precisa mais de atenção, que ele não precisa mais conquistar nada para ser amado, para ter valor nele mesmo, se ele percebesse que na figura de Jesus Cristo ele tem valor, agora ele tem valor porque Cristo morreu naquela cruz por pecadores, no momento em que a gente aceita Jesus, que nós somos unidos com Cristo, então nós temos agora o nosso valor. Aí sim a gente passa a ter valor, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então quando a gente percebe isso, que a nossa vida ela tem um valor imensurável, porque o próprio Filho de Deus morreu na cruz por nós, então eu entendo que a minha vida ela tem um valor infinito. E em consequência disso eu vou abandonar as meus sonhos? Quer dizer que o Donnie não
não poderia ser comediante? Na verdade, muito pelo contrário. Aí a minha busca pelos meus sonhos, ela vai ser algo mais leve, prazeroso, não em busca de uma satisfação, não em busca de reconhecimento do outro, mas seria uma busca, uma jornada agora debaixo da face de Deus, debaixo da graça de Deus, sabendo que tudo que eu preciso está na pessoa de Jesus Cristo. E agora eu vivo em gratidão a Deus nessa vida, buscando então os meus sonhos de forma muito mais leve, vivendo para a honra e glória de Deus. Da mesma forma, a Marta, essa figura carente que também carecia de atenção, de amor, de afeto, de carinho, também encontraria tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Aquele ato de amor de Jesus na cruz também saciaria todos os anseios e necessidades dela. É claro que eu também sei que a vida humana ela não é tão simples assim, que as pessoas, mesmo depois de aceitarem a Cristo, elas vão ter necessidades, vão ter problemas psicológicos, vão passar por dificuldades. Eu sei de tudo isso, mas ainda assim isso não muda o fato de que a resposta que a gente precisa está em Jesus Cristo e nele somente. Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. A nossa salvação, aquilo que a gente precisa, a solução para os nossos problemas não está na psicologia, não está no amor, não está no romance, não está no dinheiro, não está no sucesso, não está em nada disso, mas única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós estamos em Cristo, então a gente pode começar a viver de verdade. A gente vive em liberdade, a gente vive em abundância por meio de Jesus Cristo. Então é isso que a gente percebe assistindo essa série, é isso que a gente vê que as pessoas elas precisam de verdade. Então essa série ela é magnífica nesse sentido, em que ela renova o nosso olhar para com o próximo, para com o outro, e a gente lembra uma vez mais essa necessidade, essa urgência do Evangelho. A gente lembra das palavras de Jesus que ele fala assim, não vem perguntar quando os campos vão estar prontos ali para a colheita, os campos já estão brancos, eles já estão prontos para a colheita. Então a gente assiste essa série, a gente se relembra dessa necessidade e dessa urgência de nós pregarmos o Evangelho, porque todas as pessoas à nossa volta carecem do Evangelho. Não estou falando só de pessoas ali em situações extremas, com problemas psicológicos, mas cada ser humano tem a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. E nós, como seus embaixadores aqui nessa terra, nós temos então esse papel de propagarmos e proclamarmos as boas novas de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? E fica também mais uma última questão, né? Nossa, mas um cristão pode assistir essa série? Ela é uma série tão pesada, com temas tão pesados. E como eu disse, ela não é uma série family friendly, né? Não é aquela série pra você assistir com a sua família, à tardezinha, no domingo. Não, ainda não. Essa série é uma série pesada, com temas muito pesados. Não é uma série pra criança. Uma série ali que nem todo mundo vai ter estômago pra assistir, porque ela é bem pesada, tem cenas pesadas. Os temas ali envolvidos são todos pesados. Então não é uma série pra todo mundo. Mas isso não quer dizer que cristãos não devam assistir essa série. Muito pelo contrário, acredito que cristãos, mais do que ninguém, deveriam estar prontos para enxergar a feiura que há no mundo, para enxergar as consequências da maldição da queda que há na terra. Então nós deveríamos estar prontos para olhar para a feiura do pecado que há no mundo e pensarmos cada vez mais como que o Evangelho pode mudar essas coisas à nossa volta, as pessoas e as situações à nossa volta. Eu acredito que essa série ela é bem desafiadora e ela é necessária para nós assistirmos e refletirmos no mundo em que a gente vive e de como que o Evangelho tem um papel fundamental ainda em nossas vidas. Fechou? Então é isso que eu queria trazer, gente. Mais uma vez, eu dei uma sumida aqui um tempo, né, por conta de algumas questões pessoais, então para mim é um pouco difícil, porque eu até tenho alguns vídeos gravados, etc, mas sou eu que edito, escrevo roteiro, eu basicamente faço tudo sozinho aqui, né? Então para mim é muito difícil, é uma tarefa complicada postar vídeos aqui, então alguns problemas pessoais acabaram acontecendo, eu dei uma desanimada, dei uma afastada, mas se Deus permitir, estou voltando aqui para o canal, quero voltar com a frequência de antes, né, de pelo menos um vídeo por semana ali, e te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal, me acompanhar para a gente discutir sobre séries, filmes, animes, etc, sempre com um viés teológico. Eu vou tentar nos próximos vídeos dar uma atenção maior para os pedidos que foram feitos aqui no canal, nos comentários, então alguns vídeos inclusive já estão gravados, alguns eu já assisti, eu já comecei a assistir ali algumas obras da Disney, eu já assisti a primeira temporada do Overlord, embora ainda não tive muito conteúdo ali para gravar um vídeo, eu tô esperando para assistir a segunda temporada e as próximas, se eu vou conseguir ter algum insight teológico aqui e trazer aqui pro canal, mas eu vou focar bastante em vocês, e se você tiver mais indicação, pode deixar aqui nos comentários, que eu prometo que eu vou dar bastante atenção especial para vocês, e vamos que vamos aí conversar sobre a palavra de Deus, então, naquilo que a gente enxerga ao nosso redor, em obras audiovisuais, naquilo que a gente pode assistir, fechou? Então fiquem com Deus, até a próxima e tchau!